Nos Balcãs, perto do Mar Adriático, há um país chamado Bósnia e Herzegovina. Esse lugar ainda não é muito conhecido por algumas pessoas. Alguns de vocês podem estar familiarizados com esse país e até mesmo tê-lo visitado. É um país da antiga Iugoslávia, com um dos 2 litorais mais curtos do mundo, onde muçulmanos e cristãos vivem lado a lado. Foi nesse local que ocorreu a tentativa de assassinato que deu início à Primeira Guerra Mundial. Esse é o primeiro país da Europa a usar bondes elétricos. Então, vamos cobrir a capital Sarajevo como parte de nossa viagem de uma semana à Bósnia e Herzegovina neste vídeo. Compartilharemos alguns fatos interessantes sobre o país e nossas próprias experiências na capital. Como sempre, começaremos com os aspectos geográficos do país. Se observarmos a Bósnia e Herzegovina no mapa, veremos que ela tem uma área de 51 mil quilômetros quadrados. Vamos comparar sua área com a dos países vizinhos dos Balcãs. O país tem uma área menor que a Sérvia, mas quase do mesmo tamanho que a Croácia. A Bósnia e Herzegovina tem uma área muito maior do que Montenegro. Há também uma situação muito incomum relacionada à localização do país no mapa, que está relacionada às suas fronteiras com o mar. Muitas pessoas pensam que a Bósnia e Herzegovina é um país sem litoral. Mas, na verdade, há uma cidade costeira chamada Neum, no extremo sul do país, o que torna a Bósnia e Herzegovina vizinha do Mar Adriático. Com apenas 21 quilômetros de litoral, o país não é muito popular para o turismo marítimo. A cidade de Neum tem o 2º litoral mais curto do mundo. O litoral mais curto pertence a Mônaco, com uma extensão de 4 quilômetros. Podemos até dizer que o território continental da Croácia é dividido por Neum, a cidade da Bósnia e Herzegovina, de frente para o mar. Os croatas construíram uma passagem chamada Pelješac Bridge sobre o mar para permitir que o tráfego continue sem entrar na Bósnia e Herzegovina. Eles usam ativamente essa rota. Por outro lado, a Bósnia e Herzegovina tem hoje uma população interna de cerca de 3,5 milhões. As cidades mais conhecidas são a capital Sarajevo, Mostar e Tuzla. A cidade mais populosa é, obviamente, a capital, Sarajevo. Sarajevo está localizada na parte central do país, na linha média. A população da capital, juntamente com as aldeias vizinhas, é de cerca de 700 mil pessoas. Se olharmos mais de perto o mapa da capital, veremos que a estrutura central da cidade se assemelha a um retângulo. Portanto, quando você vai a Sarajevo, pode ver claramente que as multidões de pessoas e a densidade do tráfego fluem entre as linhas leste e oeste. Por exemplo, os antigos bazares históricos, que são os locais mais lotados e turísticos, estão localizados na parte leste da cidade. Já os centros comerciais estão localizados na parte oeste da cidade. O rio Miljaca, também conhecido como Rio Sarajevo, atravessa o centro da capital e divide a cidade em duas. Em outras palavras, como em quase todos os países dos Balcãs ou da Europa, a capital desse país foi construída em torno de um rio. Se falarmos brevemente sobre a história do país, a história conhecida da Bósnia e Herzegovina remonta ao Império Romano. Em 200 a.C., o Império Romano havia expandido seu território para a geografia da atual Bósnia e Herzegovina. Nos séculos seguintes, o Império Bizantino e as tribos eslavas começaram a operar na região. Começaram então as conquistas do Império Otomano nos Balcãs. Portanto, o território da atual Bósnia e Herzegovina estava completamente sob controle turco em 1482. O território da atual Bósnia e Herzegovina permaneceu sob controle turco até a queda do Império Otomano, um período enorme de mais de 400 anos. É claro que durante esse período, os turcos espalharam sua cultura e o Islã pelos Balcãs. Hoje, estima-se que 45% do país seja solidamente muçulmano, em sua maioria, bósnios da parte central do país.
O sul do país é dominado por pessoas de origem croata, e estima-se que 17% sejam católicos croatas. Nas regiões norte e leste do país, os sérvios são a maioria e 38% da população é cristã ortodoxa. Em outras palavras, a Bósnia e Herzegovina é um lugar onde pessoas de todas as religiões vivem juntas. Alguns até chamam a capital do país de Jerusalém da Europa. Especialmente em Sarajevo, a fé judaica é muito forte. Por centenas de anos, cristãos, muçulmanos e judeus viveram juntos nessa cidade. O evento mais importante da história recente da Bósnia e Herzegovina foi o assassinato de Franz Ferdinand, duque da Áustria-Hungria, pelo nacionalista sérvio Gavrilo Princip. Logo após o assassinato, ocorreu uma série de ações diplomáticas e militares entre as grandes potências. Como resultado, a eclosão da Primeira Guerra Mundial foi inevitável. Esse é exatamente o local onde isso aconteceu, e agora é um museu para turistas. Como você pode ver, sempre há multidões de pessoas na beira da estrada, e essa é uma das primeiras paradas para quem chega ao país. Por fim, após a dissolução da Iugoslávia, a Bósnia e Herzegovina entrou em conflitos armados pesados com sérvios e croatas em muitas partes do país. O número de mortes nessas guerras varia de fonte para fonte. Estima-se que pelo menos 2 milhões de pessoas tenham sido deslocadas e pelo menos 200 mil tenham sido mortas na luta pela independência. Agora que já falamos bastante sobre a geografia e a história do país, vamos continuar com nossa própria jornada. Digamos que você entre no país pela capital, Sarajevo. Ao entrar no aeroporto, você perceberá que ele não é muito grande. Se você pegar um táxi, como nós fizemos, os taxistas o levarão ao centro turístico da capital por uma média de 20 euros. Você pode pegar um táxi para o centro da cidade por 25 euros. Ou, se for bom de barganha, pode pegar um táxi para o centro da cidade por 15 euros. Para uma viagem média de 4 noites à capital, você pode encontrar facilmente uma casa de 2 quartos por entre 200 e 250 euros. As fachadas dos edifícios na área do bazar têm pelo menos 50 anos de idade e precisam de reforma. Mais uma vez, as entradas e as escadas desses edifícios parecem um pouco ultrapassadas. Mas os interiores dos apartamentos geralmente são reformados e modernos. Por exemplo, a casa em que nos hospedamos tinha um quarto e um banheiro assim, o que foi muito útil. Ao reservar seu hotel, saiba que quando o bonde passa em frente ao prédio em que você está hospedado, os prédios literalmente tremem, meus amigos. Isso pode literalmente mantê-lo acordado à noite. Depois de uma noite de sono perfeita na capital Sarajevo, ao entrar na cidade, o primeiro lugar que você visitará, como muitos outros visitantes, é o antigo bazar turístico. Eles também o chamam de Baš Čarši. Devo dizer que os bósnios comem bolos gordurosos no café da manhã, e eles estão certos. Esses pastéis podem ser recheados com carne moída, queijo ou batatas. Eles colocam iogurte com alto teor de água na massa de acordo com seu desejo. Posso dizer que seus doces são realmente deliciosos. Na verdade, acho que esse país tem os doces mais deliciosos de todos os países dos Balcãs. Você pode facilmente encher seu estômago com uma porção média de pastel por 10 ou 12 marcos bósnios. O marco bósnio é a moeda usada na Bósnia e Herzegovina. A abreviação dessa moeda é KM. Se quiser ouvir algo que vai incomodá-lo nesse país, gostaria de apontar um problema que você encontrará logo no início de sua viagem. Quer você esteja em uma área turística ou em uma parte remota da cidade, mais da metade dos estabelecimentos comerciais não aceitam cartões de crédito. Você pode ver isso não apenas em pequenas empresas, mas até mesmo em grandes restaurantes. Se você quiser pagar depois de comer e beber nas lojas dos grandes bazares, eles certamente lhe pedirão dinheiro. Alguns até escrevem em suas portas que só aceitam dinheiro. Os restaurantes aceitam euros e 1 euro equivale a 2 marcos bósnios.
Ao se deslocar pelo país, você usará principalmente essas notas de 20, 50 e 100. À medida que o valor de seu dinheiro aumenta, o tamanho dele também aumenta. Você pode usar seu cartão de crédito apenas para contas de hotel e compras de supermercado. Outro aspecto ruim dos supermercados é que quase nenhum supermercado fica aberto aos domingos. Portanto, se você estiver indo para Sarajevo no fim de semana, terá que fazer muitas compras no sábado para suprir necessidades básicas, como água. Se você quiser analisar por que as empresas não aceitam cartões de crédito, acho que o único motivo válido é que elas estão evitando impostos. Como em qualquer país, as empresas que não aceitam compras com cartão de crédito não querem documentar os produtos que vendem e precisam de dinheiro em caixa. Assim, as autoridades fiscais estaduais não podem auditar esses impostos sobre vendas e demanda. Acho que as empresas na Bósnia e Herzegovina não querem usar cartões de crédito justamente por causa das comissões bancárias e dos impostos mais baixos. Se você deixar de lado o problema do cartão de crédito e visitar o bazar depois do café da manhã, encontrará rapidamente o maior símbolo da capital, Sarajevo. Essa é a área turística conhecida como Baš Šarše. E talvez o maior símbolo turístico da cidade seja essa fonte. Todos que vão até lá tiram fotos em frente à fonte, assim como essas pessoas. Na verdade, se você for a Sarajevo na primavera e no verão, provavelmente não terá uma foto de qualidade em frente à fonte, porque as pessoas passarão por você o tempo todo e estarão em sua foto involuntariamente. Se você observar a fonte por alguns segundos, verá que ela é claramente de arquitetura otomana. Depois de conquistar a Bósnia e Herzegovina, o Império Otomano construiu mesquitas, pousadas, torres e fontes em muitas partes do país. Essas fontes tinham o objetivo de fornecer água gratuita para pessoas e animais perdidos. Embora Sarajevo tenha sido submetida a uma grande guerra na década de 1990, a fonte no bazar principal não foi destruída e conseguiu sobreviver. Como resultado, a fonte se tornou um dos símbolos icônicos de Sarajevo. Há também mesquitas em diferentes lugares no mesmo bazar e fontes onde as pessoas podem beber água gratuitamente. Em minha opinião, não pague pela água ao caminhar pelo bazar e encha sua garrafa com a água gelada e deliciosa que flui dessas fontes, porque os lojistas de Sarajevo estão um pouco desalinhados com os preços de alguns produtos. Se você comprar água em um quiosque ou restaurante no bazar, eles lhe venderão uma pequena garrafa de água por cerca de 1 ou 2 euros. Por exemplo, se houver 2 pessoas, não parece sensato pagar 3 ou 4 euros por 2 garrafas pequenas de água. Ao caminhar pela cidade, muitas vezes não fica claro quem é turista e quem é local, porque o potencial turístico da Bósnia e Herzegovina é claramente formado por pessoas de outros países dos Balcãs com genética semelhante. Os visitantes mais frequentes do país em termos de turismo são turcos, sérvios e croatas. Você verá muitas pessoas de todas as idades na cidade. Vamos observar a estrutura humana da capital. Especialmente na cidade, há muitas moças bonitas, quase todas com aparência bem cuidada e moderna. Algumas mulheres podem estar cobertas com um turbante, enquanto outras têm a cabeça descoberta com os cabelos visíveis. As mulheres bósnias têm a pele visivelmente clara e até mesmo, em sua maioria, branca. Algumas mulheres usam burcas coloridas como parte de sua fé. Essas mulheres são as mais religiosas do que o normal. Por exemplo, vá a uma mesquita na capital. Se você observar as pessoas que estão rezando depois, verá que as mulheres costumam rezar na mesquita com o corpo coberto. Os homens também rezam nas mesquitas em horários diferentes do dia. As mesquitas em Sarajevo não são apenas locais de culto, mas também lugares onde as pessoas descansam e conversam em áreas com sombra. As mesquitas têm fontes para adoração e para necessidades, e a água limpa flui dessas fontes em todas as horas do dia. A maioria das pessoas na Bósnia e Herzegovina tem olhos azuis e cabelos pretos.
A maioria das mulheres tem entre 160 e 170 centímetros de altura e não está acima do peso. Quanto aos homens, assim como as mulheres, eles têm pele branca e, em sua maioria, olhos castanhos. Os homens são altos e não herdaram geneticamente barbas espessas. Como sociedade, eles não tendem a cultivar barbas longas e, em sua maioria, não têm barba. Tanto os homens quanto as mulheres de Sarajevo são extremamente ricos, modernos e bem arrumados. Embora o bazar seja grande e elaborado, às vezes você não consegue encontrar um lugar para entrar no bazar. Especialmente ao meio-dia, o bazar fica muito lotado. Obviamente, a capacidade do bazar não é suficiente para acomodar tantos turistas, porque aqueles que visitam o bazar para explorá-lo perdem os detalhes que esperam ver por causa das multidões e precisam apenas caminhar. Nas ruas estreitas do bazar, você mal consegue se concentrar em qualquer detalhe, pois há sempre uma multidão de pessoas à sua frente. Isso pode atrapalhar suas caminhadas no centro de Sarajevo. Você também estará exposto a mendigos no bazar pedindo pilhas de dinheiro, ou a pessoas que vêm até você para vender seus pequenos produtos. Posso dizer que há muitas famílias com bebês em Sarajevo. Se observarmos os nomes que os bósnios dão a seus filhos, nomes como Mariam, Sara, Amina, Leila, Ásia, estão em primeiro lugar entre as mulheres. Para os meninos, as pessoas dão a seus filhos nomes como Harun, David, Ali, Ahmed, Kadim e Omar. Como você pode imaginar, esses nomes têm raízes principalmente no cristianismo e no islamismo, e são preferidos pelos bósnios. Como você pode imaginar, o bósnio, o sérvio e o croata são os idiomas mais falados no país. Além disso, a pronúncia e o vocabulário desses três idiomas costumam ser muito semelhantes. Por exemplo, se você disser Zdravo a uma pessoa local em Sarajevo, ela entenderá facilmente que você a está cumprimentando. Ou, se você disser Koliko para um produto que deseja comprar, eles informarão o preço do produto. Da mesma forma, se você perguntar Kako si, estará dizendo How are you para essa pessoa. Por outro lado, se quiser agradecer a uma pessoa bósnia, deverá dizer Hvala. Você também pode ter certeza de que ouvirá muitas expressões turcas em Sarajevo. A Bósnia tem uma história de 450 anos de domínio otomano. Portanto, um número significativo de visitantes do país vem da Turquia, o que faz com que os habitantes locais entendam e falem bem o turco. Há até quem pendure bandeiras turcas nas janelas para atrair turistas para seus restaurantes. Ao caminhar por Sarajevo, você também verá as bandeiras da Bósnia e Herzegovina em muitos lugares. Essas pessoas são extremamente nacionalistas e adoram sua bandeira. A bandeira do país é amarela e azul marinho. Há muitas estrelas no centro da bandeira. Quando a Bósnia e Herzegovina se tornou independente em 1992, o país era conhecido por sua etnia mista. Portanto, a ideia de uma bandeira nacional moderna não existia. O governo do dia começou com o brasão amarelo e azul marinho do rei Thomas, que reinou em 1400. Em seguida, eles a refinaram artisticamente e a adotaram como bandeira. Embora a bandeira seja aceita pelos bósnios, os sérvios e croatas podem ter suas próprias bandeiras nas ruas de outras cidades do país. Mostraremos isso em nosso vídeo sobre Mostar. Bósnia significa literalmente água. Se você quiser usar a palavra água para descrever um país, a Bósnia e Herzegovina seria a melhor opção. Especialmente se você viajar entre as cidades do país, verá cachoeiras e rios correndo por quase toda parte. Por esse motivo, todas as partes do país são florestadas e arborizadas. O segundo nome do país, Herzegovina, vem do nome de um duque medieval. Por outro lado, você não encontrará grandes praças em Sarajevo. Normalmente, na capital de qualquer país, você encontrará uma grande praça. Você não verá grandes praças em Sarajevo. A maior praça que você verá é provavelmente a área onde essa equipe de dança local se apresenta.
Essa praça está localizada em frente ao prédio do Parlamento de Sarajevo e nela são realizados eventos importantes da cidade. Portanto, em Sarajevo, você verá principalmente ruas longas, bazares cobertos, cafés alinhados em espaços estreitos. Por exemplo, se você sair da área de Bashi Çarşı e for para o oeste da cidade, será recebido por restaurantes e cafés com bebidas alcoólicas. A arquitetura que você verá ao seu redor também terá um design mais europeu. Cada uma dessas cafeterias está repleta de pessoas. Fica na rua chamada Zeleni Beretki, onde a elite da cidade se reúne dia e noite. Tanto que, se você ficar parado ali por alguns minutos, verá muitos carros luxuosos e caros passando pela rua. As marcas desses veículos são, em sua maioria, BMW, Mercedes e Audi. Outros procuram chamar a atenção na rua com suas motocicletas com escapamentos barulhentos. A rua é ladeada por hotéis de luxo e empregados bem vestidos. Os jovens de lá passam a maior parte do tempo nesse bar com a bandeira dos Estados Unidos da América. Passamos por essa rota novamente em dias diferentes e todas as vezes as pessoas de elite estavam alinhadas em torno desse bar. Você verá mulheres muito elegantes e bem arrumadas, como essas duas mulheres andando na rua. Logo atrás dessa rua cheia de cafés, mulheres jovens e bonitas e carros de luxo, há uma área de pedestres lotada. Nessa área de pedestres está a Catedral do Sagrado Coração. Essa catedral é um dos símbolos históricos mais importantes da capital Sarajevo. Com seu impressionante design gótico e esculturas elaboradas, essa obra-prima arquitetônica é tanto um local de culto quanto uma atração turística. A área ao redor da catedral está sempre lotada, e os operadores viram uma oportunidade de aproveitar todos os espaços vazios ao redor da catedral. Há muitas cafeterias modernas que ficam cheias de turistas a qualquer hora do dia. Os jovens nas ruas são, em sua maioria, positivos e têm uma visão aberta da vida. Eles gostam de estrangeiros e gostam de interagir com eles. Por exemplo, se você observar o rosto das pessoas que estão lá, elas ficam um pouco envergonhadas quando são as meninas que estão sendo filmadas. Por exemplo, esta garota com roupas esportivas vermelhas está envergonhada enquanto os homens que vêm logo atrás dela estão posando para a câmera. Quando as duas mulheres com o carrinho de bebê viram a câmera, a elegante mulher de calça branca posou para nós na rua. Da mesma forma, as duas mulheres veladas no grande bazar provavelmente eram irmãs e sorriram para nós enquanto eram filmadas. Aqueles que não têm a oportunidade de abrir um negócio ao redor da catedral usam suas habilidades para gerar renda. Essas pessoas são, em sua maioria, músicos. Essa catedral também é um dos lugares mais fotografados de Sarajevo. Porque não se trata apenas de um elemento arquitetônico, mas também de um dos locais onde os bósnios lutaram durante a guerra. Há vestígios de sangue no chão e na frente da catedral. Se você passar pela catedral e continuar para o oeste ao longo da rua, verá muitas lojas de roupas, lojas de souvenirs e vendedores ambulantes. Assim como no Grand Bazar, você encontrará multidões de pessoas e mendigos aqui. Por exemplo, essa mulher idosa estava deitada no chão e engatinhando. Ela recorreu a esse método para se tornar o mais miserável possível e está implorando por dinheiro, tentando esconder o rosto. Por outro lado, você certamente encontrará esse fogo queimando ao longo do caminho. Eles o chamam de Monumento do Fogo Inextinguível, ou Fogo Eterno. Um memorial para os mortos da Segunda Guerra Mundial. O fogo em frente a ele está queimando desde 1946. Apenas uma vez foi apagado à noite por jovens bêbados. Mas logo em seguida, quando os transeuntes perceberam o que estava acontecendo, eles acenderam o fogo novamente. Ele está localizado no cruzamento da Tito Street e é frequentado por pessoas. Se você quiser ver o Monumento do Fogo Inextinguível da maneira mais impressionante, deve visitar essa área, principalmente à noite ou à noite.
Especialmente durante a noite, o número de pessoas tirando fotos em frente a esse monumento é ainda maior. Se você estiver cansado de fazer turismo na capital e quiser fazer uma pausa, vale a pena mencionar que há muitos parques verdes no centro da cidade. É claro que você precisa encontrar um banco vazio para relaxar. Sarajevo é um lugar onde todo lugar que vale a pena visitar está cheio de pessoas. Portanto, nem sempre é possível encontrar um lugar vazio nos parques. Especialmente o parque à beira do rio também é uma zona de fotos, então garotas como essas tiram muitas fotos lá. Alguns moradores locais usam os parques para fumar e relaxar. Os parques também são uma fonte de recreação para os idosos em Sarajevo. Por exemplo, há muitos jogos de xadrez nos parques. As pessoas idosas se reúnem nesses locais e jogam jogos de pedra nesses xadrezes públicos. A estrutura colorida das árvores em áreas verdes também atrairá sua atenção, e você verá com frequência árvores sakura nas cores rosa e branco em toda a Bósnia e Herzegovina. Embora essas árvores sejam originalmente associadas ao Japão, na Bósnia e Herzegovina e em Sarajevo, elas estão por toda parte na cidade. Embora não sejam exatamente árvores de sakura, elas são muito parecidas. Isso faz com que os parques da capital pareçam mais bonitos e tranquilos do que o normal. Se estiver com fome depois de passear pela cidade, a Bósnia e Herzegovina e Sarajevo têm excelentes jantares esperando por você. O mais famoso deles é o cevapi, que é famoso em quase todos os países dos Balcãs. Esse prato de carne é um kebab de carne bovina do tamanho de um dedo. Geralmente é servido com pão pita, que também é típico dos Balcãs. A cultura do kebab e da carne dos otomanos levou à formação desse prato nos Balcãs, e ele sobreviveu até hoje. Esta é a aparência da versão crua desse prato de carne nas lojas. Alguns restaurantes acrescentam creme de leite e cebola à porção do prato, enquanto outros podem servir apenas a carne. Se você quiser comer um bom cevapi, uma porção de 10 kebabs custa cerca de 12 marcos bósnios, o que equivale a cerca de 6 euros. Com uma bebida à parte, você pode facilmente encher a barriga e ter uma refeição perfeitamente deliciosa por uma média de 8 euros. Devo dizer que já comi esse prato em outros países dos Balcãs, mas o que comi na Bósnia e Herzegovina foi o melhor. Se estiver procurando um restaurante de qualidade, os restaurantes no Grande Bazar no centro fazem seu trabalho muito bem. Os funcionários se permitem ser filmados. Eles geralmente são sorridentes e amigáveis. Alguns restaurantes também fazem uma versão de hambúrguer desse kebab. A carne geralmente é bem passada por fora e mal passada por dentro. A carne é suculenta e levemente rosada por dentro. O nome longo do prato é soletrado como cevapcinica nos restaurantes. As pessoas geralmente preferem beber ayran com suas refeições. Novamente, essa bebida é exclusiva dos turcos e foi trazida para os Balcãs pelo Império Otomano. Se quisermos lhe dar mais alternativas de alimentos na Bósnia e Herzegovina, há uma sopa popular chamada begova. É uma sopa com frango e creme. O sabor é realmente delicioso e vale a pena experimentar. Eles servem limão com a sopa e o preço é de 6 marcos bósnios. Se você não gosta de almôndegas de carne bovina, pode optar pelo doner de frango como alternativa. Se você pedir o kebab de frango em porções, ele será servido com salada, arroz e molho de alho. O preço dessa refeição foi de 14 marcos bósnios, cerca de 7 euros. A cultura de pratos populares na Bósnia e Herzegovina vem do Império Otomano. Eles também têm café, chamado café bósnio, que é servido da mesma forma que o café turco. O sabor do café é o mesmo do café turco, mas eles também adicionam Turkish Delight e açúcar ao café. Enquanto o café turco é um pouco espumoso, não conseguimos ver muita espuma no café bósnio. Esses dois funcionários prepararam o café com muito cuidado. Se quiser experimentar, você também pode pedir baklava de nozes com seu café. É importante generalizar que o consumo de café na Bósnia e Herzegovina, assim como em outros países dos Balcãs, é muito alto.
De fato, de acordo com várias fontes, a Bósnia e Herzegovina está entre os 11 países do mundo que mais consomem café per capita. Vamos falar sobre as condições de vida em Sarajevo. Por exemplo, um dos blocos de construção mais importantes de uma capital é o transporte. Eu estaria mentindo ou exagerando se dissesse que o transporte na Bósnia e Herzegovina é muito desenvolvido. Infelizmente, tanto em Sarajevo quanto no país como um todo, o sistema de transporte não é desenvolvido. Vou lhe dar alguns exemplos. Sarajevo, a capital, embora esteja espalhada por uma grande área, não tem uma rede de metrô adequada. Eles queriam resolver suas necessidades de metrô com sistemas de trens. Os sistemas de trens não devem ser confundidos com metrôs. Esses sistemas semelhantes a bondes circulam acima do solo e não são suficientemente suaves, porque eles usam a mesma estrada que os carros e causam tráfego. Em cidades desenvolvidas, no entanto, há um sistema de metrô que funciona no subsolo e é independente do tráfego de veículos. Por outro lado, os proprietários de carros na capital dirigem de forma muito agressiva. É claro que eles cedem a passagem nos cruzamentos para pedestres, mas eles mudam de faixa e ultrapassam demais no trânsito. Os veículos na estrada são, em sua maioria, carros de médio porte. Alguns deles dirigem carros com mais de 15 anos de idade. Os táxis são, em sua maioria, sedãs Mercedes modelo 2010. Você verá placas como 30 e 40 na maioria das ruas, o que é extremamente importante para a segurança dos pedestres. Tanto é assim que os veículos não podem ultrapassar essas velocidades e devem dirigir devagar. Se você estiver em uma das ruas laterais de Sarajevo, as estradas precisam desesperadamente de reforma. As ruas nos becos geralmente são esburacadas e há poeira por toda parte. Há muitos cruzamentos estreitos e estradas estreitas no tráfego intermunicipal em todo o país. Essas estradas estreitas são de mão única e você não pode mudar de faixa. O carro em sentido contrário passará por você. Por exemplo, se você quiser viajar 100 km de Sarajevo a Tuzla, poderá fazê-lo em 3 horas com o transporte público, o que normalmente leva 1 hora na rodovia. Em Sarajevo, os ônibus azuis também são usados para o transporte público. Além do sistema ferroviário e dos táxis, as pessoas usam esses velhos ônibus azuis para chegar aonde querem. Há também um sistema de trens interurbanos no país, mas com horários limitados. Por esse motivo, recomendo alugar um carro para evitar lidar com os ônibus. Além disso, os ônibus que eles usam têm pelo menos 20 anos de idade e são extremamente desconfortáveis. O que é ainda mais irritante é que os vendedores de passagens no terminal de ônibus podem não aceitar cartões de crédito e certamente pedirão dinheiro. Vivenciamos isso pessoalmente no terminal de ônibus em Mostar. O salário mínimo mensal em todo o país é de cerca de 619 marcos bósnios, ou 300 euros. É claro que esse é um valor extremamente baixo. Sarajevo, em particular, nunca é barata para uma cidade dos Balcãs. Especialmente em locais turísticos, os preços podem ser exagerados. Esse é especialmente o caso dos vendedores de souvenirs, que lhe darão um preço de 40 ou 50 euros por qualquer item que você pedir. A renda mensal média é de 1.000 a 1.500 marcos bósnios. Assim, você pode imaginar que uma enfermeira, um professor ou um funcionário público com renda padrão ganhe uma média de 700 euros por mês. Vamos falar também sobre os aluguéis de casas em Sarajevo. Por exemplo, este site imobiliário local na Bósnia e Herzegovina tem aluguéis mensais de apartamentos. Você pode encontrar o equivalente em euros dividindo cada valor que você vê por 2. Se você tiver uma primeira impressão das casas pelas fotos, os aluguéis mensais ficam facilmente entre 1.000 e 2.000 marcos bósnios. Isso significa que uma pessoa que queira alugar uma casa lá terá que pagar pelo menos 500 euros por mês. Se dermos uma olhada nos preços nos supermercados, veremos que os preços do leite e seus derivados, vegetais e bebidas são aceitáveis.
Os legumes e as frutas são vendidos nos supermercados em quilogramas e têm um preço médio de 2 marcos bósnios, ou seja, 1 euro. O vinho custa em média 3 euros, enquanto a cerveja pode ser comprada por apenas 1 euro. Da mesma forma, 1 litro de leite custa 1 euro. Em resumo, para ganhar e economizar dinheiro na Bósnia e Herzegovina, uma pessoa deve ganhar pelo menos 2.000 euros por mês. Uma das coisas de que gosto neste país é que homens e mulheres não têm empregos diferentes. Por exemplo, vimos uma barbeira em uma área turística e ela estava fazendo a barba de um homem. Se você quiser se mudar para a Bósnia e Herzegovina e estiver no ramo da construção, isso faz sentido para você. Como o país está aberto ao desenvolvimento, há uma atividade constante de construção, edificação e reparos, especialmente na capital. O país precisa de muitos trabalhadores de construção e instalação. Por outro lado, se você observar Sarajevo mais de perto, verá que quase todos os edifícios da Iugoslávia no país estão cheios de buracos de bala. Se você não conhece a história do país, pode pensar que as marcas de balas nesses edifícios são decoração, mas os buracos nesses edifícios são realmente sinais de conflito. Após a guerra, os bósnios não restauraram as fachadas desses edifícios, porque eles foram muito afetados pela guerra e psicologicamente querem manter seus mártires em suas mentes e mantê-los vivos em suas mentes. Alguns edifícios podem ter buracos de bala menores, enquanto outros podem ter buracos maiores. Se você for à colina de observação de Sarajevo, verá os túmulos de milhares de heróis de guerra. Esses túmulos, alinhados um após o outro, testemunham os traços mais dolorosos da história recente da Bósnia e Herzegovina. A Bósnia e Herzegovina, e Sarajevo em geral, é um dos lugares mais seguros dos Balcãs. As chances de algo ruim acontecer com você em Sarajevo são muito pequenas. Você pode caminhar pelas ruas a qualquer hora do dia. Se você olhar para o rosto das pessoas, verá que elas estão vivendo em prosperidade. Do ponto de vista econômico, eles não são muito brilhantes, não têm uma grande marca conhecida além da BH Telecom. No entanto, se você estiver procurando paz e tranquilidade, deliciosos pratos de carne e um ambiente verde, esse país lhe dará o que deseja. Esse país tem uma cultura mista, onde muçulmanos, judeus e cristãos vivem juntos. Portanto, se você quiser viver na Bósnia e Herzegovina, não importa a religião em que acredita, ninguém interferirá em suas crenças. Você poderá se vestir como quiser no país ou circular livremente nas áreas com e sem álcool. Na verdade, você verá pouquíssimos policiais e controles policiais ao se deslocar por Sarajevo. Isso ocorre porque os crimes que podem preocupar a polícia quase nunca acontecem durante o dia. Meus amigos, também devo mencionar que na capital, se você for a lugares onde a maioria dos habitantes locais está, não encontrará refugiados ou imigrantes ilegais. Porque o país não tem esse problema. Somente de tempos em tempos você encontrará pessoas pedindo dinheiro à comunidade cigana. Pelo que ouvi de motoristas de táxi e lojistas locais, eles dizem que a política do país é uma bagunça, mas que você deve apenas aproveitar o país. Se você ganha mais de 2.000 euros por mês, pode morar em Sarajevo por muito tempo e comprar um carro barato por apenas alguns milhares de euros. No entanto, podemos dizer que esse país é atualmente um dos 5 países mais pobres da Europa, juntamente com a Macedônia do Norte, Ucrânia, Kosovo e Moldávia. Também devo mencionar que os sistemas de saúde e educação do país não estão em condições muito boas. Em conclusão, a Bósnia e Herzegovina e Sarajevo são perfeitas para férias curtas. Mas, para viver com sua família por um longo período, é um país onde há muitos problemas com serviços vitais e é difícil encontrar um emprego. Nosso próximo vídeo será sobre as cidades de Mostar e Tuzla, na Bósnia e Herzegovina. Ficaremos felizes se você gostar do vídeo. Vejo você em breve.